Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Ouvintes do Noites Gregas, o meu nome é Felipe Speck, eu espero que todos estejam bem. Está no ar o episódio 70 do nosso podcast. Nós estamos, como você sabe, tratando da saga de Troia, tratando especificamente da Ilíada agora, e a gente vai passar pelo canto 15 e o início do canto 16 da obra, indo para os finalmente da Ilíada. E o que acontece? Lembrando o último episódio, a Hera seduziu Zeus e agora Zeus vai acordar lá no alto do Monte Ida, depois daquela noite de amor com a Hera, noite intensa de amor, e Zeus vai se deparar com os gregos virando o jogo, que estava completamente fora dos planos dele. E aí tem um plot twist, que é o seguinte: em vez de dali nascer uma briga homérica, na verdade Zeus e Hera acabam ficando ainda mais aliados na guerra. Zeus vai voltar à sala de comando, agora com essa aliada de peso, e assim os troianos vão ganhar um último gás contra os gregos. E aí o Heitor, Aquiles, Ulisses, o Patroclo, enfim, todos os personagens envolvidos acabam tendo o seu destino alterado, de certa forma, por conta dessa mudança. Deixa eu dizer um bastidor aqui para vocês, que esse foi um episódio bastante trabalhoso de fazer, viu? Talvez um dos mais difíceis da saga de Troia até agora, porque esse canto, especificamente o canto 15 da Ilíada, é um trecho bastante denso da obra. Ele envolve uma série de elementos, o humor dos deuses varia bastante, tem um conflito com o Poseidon ali, que tem umas peculiaridades muito cheias de detalhes, tem reviravoltas no campo de batalha, o Aquiles começa a aparecer, então tem que falar um pouco sobre como que isso acontece no contexto da Ilíada. A gente trabalhou bastante para garantir que o roteiro fizesse sentido e ficasse fluido, né, no meio de tudo que a gente está contando aqui, e mostrasse o que há de mais relevante nesse episódio, que aí eu quero frisar, que é a força do casal Zeus e Hera e como isso vai mudar a guerra daqui para frente. Esse trabalho nosso aqui de gravar e regravar episódio, mexer no roteiro, até deixar 100%, é bastante laborioso e só é possível graças aos nossos apoiadores. Então, se você gosta do nosso trabalho, tem condições de nos apoiar, e se quiser que a gente siga produzindo e avançando nos mitos, aqui tem muita coisa para contar, considere então entrar para a comunidade do Noites Gregas. Os nossos apoiadores recebem materiais exclusivos dos episódios, e os apoiadores da modalidade Deus ganham também um acesso ao curso Mitologia na Arte, com aulas em vídeo, em que o professor conta todos esses mitos que nós tratamos aqui, mas acompanhados por imagens de artistas, de pintores, de escultores, o que é ótimo, porque ajuda a visualizar e a interpretar de outras formas cada um dos deuses, dos mitos, das histórias que aqui a gente conta. Na semana passada saiu mais uma aula do módulo Metamorfoses, uma aula sobre a Aretusa e as Piérides. Lá no curso a gente já está bem mais avançado que aqui no podcast, a gente já contou toda a saga de Troia lá, já contou toda a Odisseia também, mas tem outras aulas também, tem as aulas dos heróis todas acompanhadas com essas imagens, com essas obras, tem aulas sobre os amores de Zeus, e agora a gente está gravando essas aulas dos mitos de Ovídio, da obra Metamorfoses, que é uma das obras mais ricas e mais importantes de toda a mitologia. Para apoiar o podcast e ter acesso a todo esse material, vai lá em noitesgregas.com.br/apoiar, o link está na descrição do episódio, e eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal! No episódio anterior, deixamos Zeus no alto do Monte Ida, nos braços de Hera, embalado pelo sono dos justos e alheio ao que se passava aqui embaixo, na planície. No momento em que ele começava a se ajoelhar no chão, ao lado de Hera, onde iam fazer amor, a última coisa que viu no campo de batalha foi que os troianos já tinham ultrapassado o muro de defesa e começavam a invadir o acampamento grego para incendiar os navios.
Agora que acordou, Zeus levantou do perfumado leito de flores, espreguiçou-se com satisfação, demoradamente, e fez um afago no cabelo de Hera, que também despertava, protegendo com as mãos os olhos da claridade do sol. Ainda era de alto, e ele dirigiu-se ao seu observatório no cume do monte para conferir o progresso da batalha, como aquele pai que tirou uma cesta no sofá e foi conferir o resultado do jogo. E não acreditou no que estava vendo. Heitor estava fora do combate, vomitando sangue porque tinha sido atingido por uma pedra gigantesca arremessada por Ájax. Estava sendo transportado por seus homens que agora fugiam de volta para a cidade, aterrorizados, tendo os gregos no seu encalço numa investida comandada por Poseidon. Na hora, Zeus percebeu que Hera estava metida nisso. Ele se voltou para ela com um olhar terrível, assustador. Assustador, mas não para ela. Ela conhecia Zeus muito bem e sabia que aquela cara feia era uma encenação e nada mais. Claro que ela tinha passado a perna nele, mas ele precisava simular uma indignação, afinal, adequada. Ele era o senhor do raio, o senhor do trovão, e assim, por causa disso, ele trovejou. E isso só pode ser coisa tua, miserável. Não sei porque não te dou uma tunda de laço por isso. Zeus já tinha mostrado que podia ser violento quando era contestado. Hera não esquecia, a mulher nunca esquece uma coisa dessas, quando ele a castigou na outra vez. Quando ela armou uma cilada contra Hércules, logo o filho favorito dele, e ele a amarrou com correntes, suspensa no meio das nuvens, com bigornas presas nos seus pés. Os deuses do Olimpo todos ficaram indignados, mas ninguém teve coragem de se meter naquela situação. Ela sabia, mas agora ela sabia que era diferente. Por mais que Zeus falasse, Hera ficou quieta, sem dizer bolacha. Com os olhos baixos, na verdade ela fazia força para parecer que estava levando a sério aquela conversalhada. Ela mal conseguia esconder um sorriso. Estava casada há tempo suficiente para saber. Depois de tanto tempo, aquele prazer que os dois novamente tinham desfrutado juntos tinha desarmado qualquer animosidade do marido. Muitos leitores, até hoje, diante de uma cena como essa, podem ficar mal impressionados. O Zeus com aquele tom agressivo, grave, ameaçador, com que ele falava com a mulher dele. Mas quem sabe ler Homero nas entrelinhas, e quem, e aí acho que é o mais importante, viveu ou vive uma relação a dois, reconheceria que ali no Monte Ida estava ocorrendo um daqueles momentos periódicos em que o casal zera os conflitos, limpa o cache e, como se diz em Tupi-Guarani, dá um restart na sua relação. É ali que Zeus, exatamente ali, vai deixar bem claro pela primeira vez para Hera que ele não está defendendo Troia como ela pensa e como todos os outros pensam. Como nós tínhamos visto no episódio anterior, ela não conhece o plano dele. Até ali estava secreto. E agora vai receber uma prova inegável de confiança. Ela vai ser a primeira pessoa a conhecer o roteiro completo do plano que ele arquitetou para reparar o amor próprio do Aquiles, como ele tinha prometido para Tétis no início da Ilíada. Como autor do roteiro e diretor desse filme, como nós temos sempre afirmado, agora ele vai anunciar para ela detalhadamente tudo o que vai acontecer, incluindo a morte do seu próprio filho, Sarpedon, pelas mãos de Patroclo, a morte de Patroclo pela mão de Heitor e, finalmente, a morte de Heitor pelas mãos de Aquiles, o que levará à ruína de Troia. Nós já falamos sobre isso. Um escritor na antiguidade nunca entenderia essa noção que a gente tem de spoiler.
Até bem pouco tempo, todas as histórias que eram contadas tinham um final conhecido pelo leitor. Todo mundo conhecia de antemão o desfecho. O fato de saber não prejudicava nada o prazer de ouvi-las. Aliás, todos nós aqui no Noites Gregas conhecemos os mitos que vão ser contados. Como o meu netinho, o pequeno Joaquim, que sempre pede ao Felipe, o pai dele, que conte de novo, e de novo, e de novo, e de novo a mesma história. E ficaria indignado se o final fosse mudado. Não há surpresas, não faz mal. Isso é um vício moderno. Agora, Hera percebe o seu equívoco. Agora ela se deu conta que o plano de Zeus coincide exatamente com o desejo dela. Portanto, não é mais hora de discutir, ela percebe, ela é muito inteligente, mas de juntar os esforços. E primeiro, com astúcia, que não lhe falta, ela vai tirar o corpo fora do que estava acontecendo lá embaixo. Ela é bem enfática, como diz Homero. Zeus, por tudo, pela terra, pelo vasto céu e pelo sagrado rio Styx, e pelo nosso próprio leito matrimonial, pelo qual eu nunca mentiria, eu juro que foi por conta própria que Poseidon resolveu atacar Heitor e seus troianos. Isso era pura verdade. Nem Hera se arriscaria a jurar em falso, evocando o sagrado nome de Styx, que era o juramento mais solene no meio dos deuses. É claro que ela não precisava mencionar que depois que ela tinha ouvido aquele terrível grito de guerra de Poseidon, e depois de perceber lá de cima do Olimpo que Poseidon tinha pulado o alambrado e invadido o gramado, é claro que ali ela tinha tido a ideia de fazer Zeus afrouxar a vigilância. Quem ficou satisfeito com aquele juramento tão solene foi Zeus. Ah, Hera, se daqui em diante o teu pensamento ficasse sintonizado com o meu, nenhum dos imortais ousaria nos desobedecer. Tu sabes que Poseidon é durão e que sempre se rebelou contra as minhas ordens, mas se ele nos vir unidos, passará para o nosso lado. Este é um momento muito importante, porque os dois estavam separados, os dois que compunham o casal imperial da mitologia. Agora eles estão unidos. O poder passa a ser agora duplicado, ao menos até o fim da guerra. Depois, outras coisas podem acontecer. Agora, marido e mulher são aliados com o mesmo fim, e os deuses do Olimpo agora terão de respeitar, sem divergência, o que o casal decidir. Não somos nós, do Noites Gregas, que estamos afirmando isso. O próprio Zeus acha que é necessário verbalizar isso para a mulher. Com um sorriso encorajador, ele faz questão de falar isso para Hera. Ah, querida, se estás sendo sincera, se estás falando a verdade, de agora em diante vamos trabalhar sempre juntos. Para começar, vai até aquela turma lá do Olimpo e agora tu tens autoridade, bastante. Diz para eles mais uma vez não desrespeitarem minhas ordens. Eu disse que para ninguém se meter no campo de batalha por enquanto. Acho que vão te respeitar talvez mais do que a mim. Além disso, Hera, manda vir aqui a Íris, nossa mensageira, e o Apolo, meu filho. Ela vai levar para Poseidon o meu recado. Ele está atrapalhando o meu plano, ele não sabe. E Apolo eu vou mandar insuflar nova força no Heitor, porque eu preciso que o exército troiano chegue até os navios gregos e finalmente ponha um fogo neles. Hera, agora imbuída já do novo cargo, vai lá no Olimpo cumprir sua missão. E imediatamente Apolo e Íris se apresentam a Zeus. Aliás, quando eles chegam lá, Zeus não esconde um sorriso, porque ele está vendo que ele continua a ser obedecido pelos deuses e que a Hera desempenhou exatamente o que tinha sido combinado.
seguindo a sua instrução, Íris vai falar com Poseidon. O recado de Zeus era claro, no fundo era uma ordem, e tinha duas alternativas. O recado simples, cai fora daí e já. E as alternativas? Ou voltas para o Olimpo, te juntas aos outros, ou mergulha no mar e vai encontrar tua turma lá no fundo. Tá? Que era isso que ele diz, né? Bora, é claro que a gente conhece bem o Poseidon, vocês devem lembrar daquele episódio, Poseidon, o ressentido. É claro que ele não recebe bem a ordem. Ele sempre alega que ele é um filho de Crono também, ele é o irmão de Zeus, e que o sorteio que eles fizeram, os três homens, ele, Zeus e Hades, dividiu os poderes nitidamente. A ele coube o mar, as águas do mar, as ondas do mar. Ao Hades coube o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos. E a Zeus coube o céu, o ar, as nuvens, acima no firmamento. A terra não estava na partilha. A terra seria de propriedade dos três. Seria, como nós já falamos antes, um condomínio. Mas Zeus pensa que manda, diz o Poseidon. A Íris, que é uma mensageira, mas é extremamente diplomática, geralmente os mensageiros tinham que ser, porque as notícias ruins às vezes se voltavam contra eles. A Íris faz a ele ver mansamente que as eríneas sempre favorecem o irmão mais velho em qualquer disputa. Esse argumento é muito discutível, mas o Poseidon não se dá conta da inconsistência dele. Porque irmão mais velho, Zeus, porque ele veio primeiro à luz e ajudou a que os outros nascessem. Mas, na verdade, ele, se fosse por tempo de concepção, ele foi o último a ser concebido. Então, essa discussão, quem é o irmão mais velho dos filhos de Crono, seria uma questão jurídica para levar até o Supremo. Mas, naquele tempo, não se discutia isso. Considerou-se que Zeus nasceu, foi ajudando os outros a nascer, portanto, ele era o primogênito. Aliás, o primogênito sempre teve os direitos maiores em todo o mundo antigo, inclusive na tradição bíblica. Poseidon baixa os ombros e aceita o recado de Zeus. Aliás, para decepção dos gregos, que perdem assim o seu grande aliado. Ele mergulha na água azul, mas não sem antes deixar uma curiosa ameaça para Zeus. Tá, eu desisto de lutar, mas se ele contrariar o que eu, a Hera, a Atena, Hermes, Hefesto, desejamos, que é a derrota de Troia, se ele der vitória final aos troianos, bom, aí a giripoca vai piar. O que deixa claro que ele não entendia exatamente o que estava acontecendo. Ele pensa que o Zeus realmente está ajudando Heitor a vencer as forças de Agamenon. Como se vê, a essa altura o plano de Zeus continuava secreto, à exceção de Hera, é claro, que agora sabia o seu segredo. Apolo, por seu lado, tem a missão de reanimar o Heitor para comandar uma contraofensiva dos troianos que chega até os navios do inimigo. E Zeus faz uma coisa raríssima, empresta a Apolo a sua égide. É um parêntese necessário. Nós conhecemos algumas armas, alguns objetos privativos dos deuses. Poseidon tem o seu tridente, Hermes tem o seu bastão, suas sandálias. Atena e Zeus têm uma égide. O que é uma égide? Nós vamos explicar isso com detalhes no material exclusivo. Mas, para que todos saibam, é uma espécie de arma não bem descrita até hoje. Ela seria, para muitos, uma espécie de chale ou de um peitoral que, posto sobre os ombros, protegia o peito. Para uns era feita com o couro de cobra, com escamas, para outra era feito de uma pele de uma cabra, para outra era feito de metal, pelo próprio Hefesto, e ela rebrilhava com as suas borlas douradas. Uma vovó diria que era um chale de franjas, mas ele tinha poderes especiais que não se sabe muito bem. Nós vamos ver no material exclusivo que há várias teorias, porque nunca se detalhou isso aí. Só que quando a égide era agitada, por exemplo, as nuvens se moviam, trovões, a natureza toda estremecia. Tal era esse poder.
é quase uma arma mais psicológica. A presença, a visão dela, fazia os inimigos recuarem apavorados, talvez até por não saber o que era, né? A famosa égide. Então agora Apolo leva nas mãos a égide de Zeus. Ele não brincou. Ele deu ao seu filho Apolo uma das suas armas mais características ao lado do raio. Então, seguindo as ordens, ele vai encontrar o Heitor, que já está um pouco melhor, não está mais caído no chão, está sentado, mas ainda tentando recuperar o fôlego, rodeado por amigos, preocupados, porque se Heitor cai, se Heitor cede, se Heitor ali abandona o campo de batalha, Troia está perdida. Apolo chega e é imediatamente reconhecido. E ele se dirige ao Heitor, quer saber o que houve, mas o que houve aí, companheiro? O que houve, companheiro? Te pegaram em cheio. E o Heitor, então, informa que, ao se aproximar dos navios, o Ájax acertou o Heitor com uma gigantesca pedra em pleno peito, que o tirou-lhe a respiração, tirou o fôlego, ele caiu no chão cuspindo sangue e, como ele disse para Apolo, ele achou que tinha chegado a hora dele. Felizmente não, mas ele não consegue se movimentar, está quase que paralisado. E aí o Apolo, Homero não diz como, insufla no Heitor e na mente dele uma energia sobrenatural, assim, dá um shot de alguma coisa que faz o Heitor se erguer. Ele se ergue de um salto, e diz Homero, como se fosse um potro que tivesse de repente levantado do chão e saísse correndo pela campina atrás das éguas que estavam lá pastando à sua volta. Assim, como se fosse um potro que acabavam de soltar num campo verdejante, que agora galopa solto com as crinas ao vento em direção às éguas que o aguardam. Foi uma péssima surpresa para os pobres gregos. Eles vinham avançando em formação fechada, até porque corria o boato de que Heitor havia morrido. Então eles avançavam com toda a confiança quando viram Heitor correndo em direção a eles a toda velocidade e Apolo ao seu lado agitando a terrível égide. Foi uma demandada geral. Foi um salve-se quem puder. E ouviam-se exclamações espantadas. Heitor está vivo. Eita, esse homem não morre nunca. Um famoso arqueiro grego, Teucro, infalível, viu o Heitor passar e ajustou uma seta no arco e disse, bom, agora eu tenho a chance. Vou acertar na garganta dele, abaixo do capacete. Mas assim que ele ia soltar a flecha, rebentou a corda do arco. Zeus estava lá em cima, ele estava controlando, ele mandou o Apolo, mas ele estava lá nos bastidores e fez a corda do arco, que era novinha, diz o Teucro, rebentar, e o arco pulou da mão dele, totalmente descontrolado. Zeus faz questão que essa pressão agora se mantenha. Ele só vai se contentar quando enxergar os primeiros navios tomados pelas chamas. Foi, aliás, o que ele disse e vai repetir. Apolo ia na frente agora limpando o caminho para os carros troianos, que agora podem correr velozmente em direção à praia, onde os gregos mal conseguem chegar a tempo de se virar para lutar. Diz Homero, nas famosas comparações, como um menino desmancha um castelo de areia sem menor dificuldade, Apolo faz cair as bordas daquela vala famosa, aterrando assim uma grande parte, permitindo que passe à vontade por ali. Em seguida, ele derruba com um gesto só todo aquele muro de defesa que os gregos tinham levado tanto tempo para construir. Não há mais defesa agora. Os navios estão à mercê dos invasores troianos. E a situação agora começa a ficar desesperadora. Os gregos pulam para cima dos navios para poder lutar de cima do convés com lanças muito compridas para manter longe os troianos com tochas. Por ordem de Heitor, todos vão tentar incendiar os navios, porque isso será o fim de tudo, será o fim da guerra. O Pátroclo não estava na luta. Ele é fiel a Aquiles, ele se manteve também afastado junto com os Mirmidões. Ele estava atendendo um guerreiro, Eurípilo, que estava ferido, porque o Pátroclo sabia também curar, tinha aprendido junto com o centauro Quíron as artes da medicina. Quando ele vê aquela correria, aquela gritaria e vê a chegada dos troianos incendiários.
Claro que o acampamento de Aquiles, como já vimos várias vezes aqui, ficava numa das pontas, numa das extremidades da praia. Portanto, a ação está longe ainda dele. Mas vai chegar lá. E Patroclo corre para a tenda de Aquiles, tentando convencê-lo. Olha, estão chegando aqui. Ele entra chorando, vertendo lágrimas. E o Aquiles, irônico, né, disse: tá chorando como uma menina, Patroclo. Parece uma criança que vê correr para a mãe, chorosa. O que houve? Uma notícia ruim para os mirmidões? Uma notícia ruim para mim? Alguma coisa aconteceu com nossos pais lá na Grécia? O que houve? Por acaso, tu está chorando por aqueles gregos que estão tomando um laço? Não me diz. O Patroclo ignora a ironia e tenta convencer o amigo. Diz: olha, nossos amigos guerreiros estão todos feridos, estão em petição de miséria. Ulisses, Diomedes, Agamemnon, Eurípilo, todos feridos com lança, com espada, com flecha. Me deixa ao menos eu entrar no combate levando os nossos mirmidões. Eu comando eles, nós entramos agora matando aqueles troianos. Eu tenho que salvar nossos amigos daqueles. E me empresta essa tua armadura, para que eles pensem que tu voltaste ao campo de batalha. E assim eles nos dão uma folga. A nossa gente pode respirar um pouco. Eles estão exaustos. Os troianos também estão cansados. E se eu entrar comandando os mirmidões, nós vamos facilmente expulsá-los. E com a tua armadura eles vão pensar que és tu. Fica mais fácil ainda. Ajuda. O Aquiles, que já tinha falado nisso, que ele só se mexeria, só moveria um dedo se houvesse perigo para os navios dele, o Aquiles concorda e declara que agora que os gregos estão encurralados numa estreita faixa de terra, que só tem o mar para trás, agora chega. Vai, Patroclo, vai, amigo, vai com tudo. Veste minha armadura e leva junto os mirmidões. Eles vão adorar voltar para a batalha. Ajuda a salvar a nossa frota ou nós nunca mais vamos sair daqui. Agora sim. Mas fica esperto. Quando conseguires afastar os troianos dos navios, volta para cá. Não vai sozinho atrás deles. Não avança. Não te entusiasma. Não vai atrás deles até a cidade, até Troia, que pode provocar a ira de Apolo. Ele está sempre defendendo os troianos. Não vai além disso, ou tu vai ser o teu fim. Nós que conhecemos a história, sabemos o que Aquiles não sabe. Toda a sua rebeldia desde o início vem sendo atenuada por pequenos detalhes em que ele vai cedendo. Ele ia embora, não foi. Agora ele permite que Patroclo entre em ação. Ele empresta sua armadura. Ele cede os mirmidões, se aproximando cada vez mais daquilo que Zeus tinha planejado. A morte de Patroclo e o convencimento definitivo para que Aquiles volte para a guerra. No material exclusivo, nós temos um trecho do livro Troia, especificamente o trecho em que ele narra o que estava acontecendo no campo de batalha quando Zeus acorda. E foca especificamente na figura do Heitor. É um retrato do momento, mas também é um texto bem interessante porque traz uma síntese da figura do Heitor, essa grande referência troiana. Tem lá uma pá de imagens especialíssimas selecionadas por nós, imagens desse período, desse trecho da Ilíada, e tem o texto do Moreno também sobre a Égide, como ele prometeu, que explica lá a quem pertence a Égide, para que serve, como que ela era, onde ela aparece e por aí vai. Esse material está todo disponível lá na área do apoiador, dentro do nosso site. O link, como eu falei, está na descrição do episódio, tanto para você apoiar quanto para ter acesso. Tá bem, pessoal?
A gente se vê então no próximo episódio.